vivemos momentos tenebrosos durante a pandemia da Covid, né? Todos Vivemos nós. momentos de altíssimo desconhecimento e de muito pânico. O senhor concorda? Todos nós, né? Tanto os profissionais da saúde, quanto todos os cidadãos. E foi um momento único na nossa história. Eu até falo que a geração das pessoas que estão vivendo aqui junto conosco, mesmo com diferença de algumas décadas, é uma geração que pode ser chamada assim de geração, porque o espaço de tempo que eu estou colocando é um espaço muito grande, né? É uma geração que sobreviveu, que viveu para ver uma pandemia. Porque antes a gente via em livros, né? A última foi em 1917, antes de agora. Então nós somos testemunhas dos horrores de uma pandemia. Nós somos os filhos da Covid? Com certeza. E tomara que isso traga para todos nós, enquanto cidadãos, um legado. Doutor Estevão, o senhor teve medo de morrer durante o início da pandemia? Eu tive medo e continuei tendo por muito tempo. Na verdade, eu perdi amigos, né, colegas de infectologia, né, perdi outros amigos médicos, enfermeiros do meu trato no dia a dia. Então são pessoas que morreram, podia ser eu, né? Tive medo. O senhor teve medo de morrer? Tive. Porque eu fico até emocionado de ouvir isso do senhor, porque o doutor Estevão é um infectologista, ele trabalha com essas doenças muito graves, epidêmicas, todo dia, toda hora, né? É a sua vida. Eu sou um cidadão comum, não entendo nada de doença, de medicina ou de ciência. Eu entrei em pânico. Eu tive muito medo de morrer, mas trabalhei todos os dias da pandemia com muita cautela, com bom senso, com serenidade. No segundo ano, que foi 21, né, foi o ano passado, eu tive Covid. Eu já estava com 2 doses de vacina e tive a Covid. Querido Wellington, muito obrigado. Nosso garçom, top of mind, o garçom das multidões. Obrigado, querido. Tive muito medo. Então, infectado, já vacinado, tive muito medo de morrer. Aí eu imagino, será que médico tem esse medo? Vocês que estão lá dentro e naquele início cuidando de todo mundo sem saber o que era, o senhor tem filhos? Não tenho. Não tem filho? Não, tem esposa ou não? Minha esposa, optamos até por enquanto, mas daqui a pouco é outra história, né? Ela é da saúde também ou não? Sim. Eu acredito que vocês também deviam ter muito medo de se relacionar com os familiares, por estarem no foco da questão. Principalmente com os pais, né? Os mais velhos. Os mais velhos. Então eu fiquei um ano sem ver meu pai, né? Já não tinha minha mãe e a pandemia me afastou um ano do meu pai. Um ano? Eram as pessoas com maior probabilidade de adoecimento grave. Então a pandemia traz essa crueldade também, né? Que é o distanciamento das pessoas que você ama. Mas era uma questão de responsabilidade, você não tem escolha. A situação se apresenta e você tem que encará-la com firmeza e esse desafio você tem que vencê-lo de alguma forma, né? E foi isso que a vida impôs a todos nós cidadãos durante a pandemia, desafios, né? Crueldade máxima, porque era o desconhecido, né? Era o desconhecido. Agora, como eu não entendo nada de ciência, pode ou não pode? Vou perguntar. Pode, né? Pode perguntar. Como leigo, eu imagino, doutor Estevão, o idoso, ele é a classe de risco de qualquer doença, praticamente, né? Porque ele sempre é mais frágil. É errado afirmar isso? Perfeito. Então, no início da pandemia, a gente tinha 80% das pessoas que morriam acima de 70, 75 anos de idade. Depois houve umas mutações no vírus que se tornou mais agressivo e começou a abater os mais jovens também. Mas o idoso, ele vai perdendo durante os anos, entre outras coisas, a sua capacidade imunológica, ou seja, de fazer frente, no caso das infecções, que eu digo, aos vírus, às bactérias, etc. Então, sempre as infecções ameaçam mais os idosos. E, obviamente, isso tem
variações. Tem o idoso muito frágil, tem o idoso que envelhece muito bem. Esse vai ter menos problema. Mas também existem as características genéticas individuais. Então é uma série de fatores, mas de forma geral, quando a pessoa envelhece, a pele enruga, o cabelo cai, ou fica branco. Fica branco, muito obrigado, doutor. Não é? Eu também já estou com os meus aqui. E o sistema imunológico também já não é mais o mesmo. Né? E o sistema imunológico ele é fundamental para combater as ameaças invisíveis, né? Que são os micro-organismos. Então o idoso sempre sofre mais. Idoso que tem que ter, portanto, ser um centro das nossas atenções. Né? Entre aspas, o centro, mas você tem que pensar em você enquanto cidadão, nas suas defesas, o que você quer bancar, quais os riscos que você quer correr, mas você tem que olhar para o lado também e ver que tem pessoas que estão à sua volta e que você também tem que ter a responsabilidade com elas. E eu acho que hoje o idoso, nesse aspecto, está no centro das nossas atenções. E ele está na 4ª dose, tomando a 4ª dose, já tomaram. Eu tenho meu pai, por exemplo, que passa mal 3 dias, toda vez que toma. Eu não quero mais tomar essa vacina. Eu falei, pai, se o médico está falando que é para tomar, toma. Ele não vai falar para você tomar uma coisa que vai fazer mal. Né? Se está falando, toma, toma. Ah, não vou tomar mais. Eu falei, agora o senhor vai tomar para sempre. Porque está na cara que vai virar igual uma vacina de gripe. Sazonal, toda hora. Vai, agora é da Covid, agora é da gripe. É isso? A vacina, ela tem aumentado um pouco os efeitos colaterais a partir do momento em que ela é repetida. Isso é um fenômeno esperado, até porque o intervalo entre essas doses está sendo muito curto, até nós entendermos cientificamente qual que é o intervalo seguro e ideal para administrar novas doses. A gente sabe, por exemplo, que a gripe o ideal é a cada 1 ano, né? Mas para a Covid nós estamos tomando a cada 4 meses, a cada 6 meses. Então é normal que você tenha algum efeito colateral. Então ainda é um período de amostragem, de teste para se definir qual deve ser o intervalo. Exato. E nem sabemos ainda, apesar de 2 anos de estudos, né? Então tem coisa ainda para acontecer. Mas aí a questão é a seguinte, os efeitos colaterais, eles são efeitos colaterais que não vão comprometer a sua qualidade de vida e muito menos a sua sobrevida. Com 72 horas de hidratação, de pirona, um paracetamol, você atravessa aquele período e volta a ser a mesma pessoa. Óbvio que tem muitas que não terão efeito colateral nenhum. A maioria até não terá. Agora, a doença essa é irreversível. Quando pega um idoso, ela costuma ser fatal. Né? Então, é o risco e o preço que se paga também em cima disso. A vacina não traz risco nenhum do ponto de vista de danos sequelares ou de óbito. A doença é imprevisível. A gente tem já um background de 2 anos, né, de estudos e conhecimentos. E como você fala no início, era um caos, né, porque a gente procurava as informações, estava ávido de informações, passávamos as noites trocando informações com médicos do mundo inteiro. Mas enquanto, na época, agora eu até me afastei por questão de eleições, era diretor da Sociedade Brasileira, e a Sociedade Brasileira norteava muito da comunidade científica, nós passávamos, cada um no seu estado, os diretores, as noites inteiras estudando, né, para no dia seguinte olhar os pacientes. E são 2 anos, então, de aprendizado, de background. Mas até hoje tem muita coisa que nós não conhecemos. Né? Então, entretanto, o que nós sabemos e comentamos no meio interno da infectologia é que nós já estamos chegando aí a aproximadamente 1 milhão de mortos no Brasil. Né? Porque tem muitos casos que não foram notificados. Natural. Por vários motivos. Né? No Brasil por exemplo, e no mundo inteiro. A síndrome pós-Covid, que mata 15 dias depois, 30 dias depois, ela nunca vai como Covid. Né? No início não existia teste para saber se era Covid ou se não era. Então, no meio da infectologia, dentro desse espectro dessas tormentas que nós passamos durante esse tempo todo, um dos mais comentados temas era quantos mortos nós temos na realidade. Então, nós sabemos hoje que nós já estamos próximo de 1 milhão. Né? Estados Unidos diz que chegou em 1 milhão. Deve Oficiais, ser o dobro, né? Talvez Deve ser o dobro. A gente não sabe.
Então, 1 milhão de mortos significa uma amostra muito clara do quanto esse vírus é perigoso.